É muito comum se falar mal da administração pública no Brasil. O programa Gestão Pública e Cidadania faz o contrário. Desde 1996, tem procurado centrar o foco no que está indo bem na esfera pública. O Gestão Pública e Cidadania é uma iniciativa conjunta da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e da Fundação Ford, com o apoio do BNDES. Seus objetivos são disseminar e premiar inovações de governos subnacionais brasileiros, identificando as inovações e aumentando o estoque de conhecimento sobre experiências alternativas em gestão pública. Podem participar do ciclo anual de premiação iniciativas dos governos estaduais, municipais e dos governos próprios dos povos indígenas. Os programas podem ser ainda intermunicipais, interestaduais ou regionais. Os programas inscritos, além de terem pelo menos um ano de implantação, devem introduzir melhorias nas práticas de gestão pública, poder ser repetidos em outros lugares, melhorar a relação entre cidadãos e instituições públicas, utilizar recursos de forma responsável e estimular práticas autossustentáveis. Quando começamos a pensar sobre um programa de buscar identificar e disseminar aquilo que estava indo bem nas administrações públicas subnacionais no Brasil, nos estados, nos municípios e nos povos indígenas, percebemos de cara que não era suficiente simplesmente focalizar o bom serviço público, porque nós temos um problema muito maior, que é a desigualdade. Por isso o programa ficou chamado desde o início como Gestão Pública e Cidadania, para marcar uma outra ideia sobre a administração pública, uma administração pública voltada à construção de cidadania. A administração pública, na ótica dos direitos das pessoas, ou na ótica da cidadania, é uma inversão na maneira de olhar a administração. Toma-se como ponto de partida o impacto do serviço na construção da cidadania. Consequentemente, em vez de se preocupar sobre o custo e quantidade, se preocupa sobre questões com acesso, respeito, facilidade, a busca de identificar e remover barreiras sutis e não sutis que reproduzem a desigualdade. Não é o número de servidores deste ou aquela profissão que é importante, mas a sua abertura para as questões do dia a dia e a sensibilidade para a cidadania. As iniciativas de governo reunidas pelo Banco de Dados do Gestão Pública e Cidadania nesses seus primeiros 5 anos revelam uma clara orientação para a cidadania por parte dos governos subnacionais. O que significa esse compromisso com a cidadania, essa orientação para a cidadania? Significa a adoção de uma série de medidas em torno de 2 frentes principais. A primeira incide sobre os processos políticos e sobre a gestão pública. A sociedade civil começa a participar de forma sistemática da formulação, da implementação e do controle das políticas e dos programas de governo. Rompe-se assim com um padrão de decisões que se caracterizava por ser fechado ou marcado pelo clientelismo, onde as decisões eram tomadas apenas pelas agências estatais, por poucos setores da sociedade civil. A segunda frente de ampliação da cidadania consiste em iniciativas que dizem respeito ao conteúdo das políticas e programas. Que políticas públicas, que programas para quem? As iniciativas aqui dizem respeito à cidadania na medida que procuram combater a desigualdade que provocada e causada no país pelo modelo de desenvolvimento que prevaleceu nas últimas décadas. Os governos subnacionais têm procurado, assim, criar oportunidades de trabalho e de geração de renda, ampliar acesso a serviços públicos e melhorar a qualidade desses serviços. Medidas voltadas também à redução da desigualdade têm sido tomadas através da criação de programas ou através de ações voltadas a segmento da população em situação de risco e a grupos que têm sido tradicionalmente negligenciados pelas políticas públicas e pelos programas de governo, tais como mulheres, comunidade negra, deficientes físicos, dentre outros. Estas são, então, as principais frentes
em que se percebe o compromisso dos governos subnacionais com a cidadania, à frente da cidadania política e à frente da cidadania social. A questão da cidadania encontra bons exemplos entre os projetos inscritos no ciclo de premiação de 2000. O Programa de Administração Participativa do município de Camaragibe, em Pernambuco, vem promovendo uma identificação da população com sua cidade, além de responder a seus problemas sociais. Para alcançar esses objetivos, o programa divide a responsabilidade pela gestão do município entre a prefeitura e a população, transformando o modo como são definidas as obras públicas e as políticas sociais do município. Ao invés de recorrer aos vereadores, a população de Camaragibe discute as necessidades de cada região e seleciona os investimentos prioritários, aumentando assim a efetividade de suas políticas públicas. No estado do Amazonas, o projeto Educação Ticuna busca resgatar a língua e as tradições do povo indígena a partir da formação de professores bilíngues. A experiência tem possibilitado o reconhecimento da educação diferenciada em escolas das aldeias Ticuna, da região do Alto Solimões. Com o uso da língua ticuna, a adaptação do currículo para incluir assuntos específicos como a geografia do território das aldeias e a produção de materiais didáticos próprios contribuíram para tornar a escola mais próxima das necessidades comunitárias. A questão do adolescente infrator está sendo abordada no Amapá pelo Programa de Medidas Socioeducativas que procura substituir o modelo autoritário e repressivo por uma política de atendimento que enfatiza a democratização, a gestão compartilhada e a descentralização dos recursos. Os jovens internados em centros educacionais participam de cursos profissionalizantes, ensino regular e atividades culturais, esportivas e de lazer. O trabalho é desenvolvido também junto às famílias dos adolescentes, incentivando o vínculo familiar e a participação dos pais na recuperação da autoestima e da sociabilidade do jovem. No processo de criação de novos espaços públicos, fica evidente que é necessário dar voz e vez a um número maior de pessoas, abordando questões como a emancipação cívica e a conquista da cidadania. Com relação à questão da cidadania, eu acho que a gente tem que considerar no Brasil dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, a incorporação de amplo contingente populacional no acesso aos direitos consagrados, às políticas públicas de educação, saúde, assistência social, habitação, enfim, nos direitos que foram conquistados a duras penas pela sociedade brasileira. Mas, em segundo lugar, essa incorporação ela não deve ocorrer só na prestação do serviço, só no direito ao acesso ao serviço, mas também, sobretudo, na inclusão nos espaços decisórios, sem o que não haverá possibilidade de transformação. Essa questão da cidadania para os povos indígenas, nós temos um pouco de problema em conquistar esta cidadania, porque quando se fala em cidadania, isso pressupõe que você tem direitos conquistados para poder exercer a sua cidadania. Mas no momento, o governo brasileiro ainda não tem conseguido chegar a um ponto para que os povos indígenas tenham conquistado esses direitos. Apesar de que a Constituição de 88 outorgou direitos específicos para os povos indígenas, quanto à questão de demarcação, quanto à questão de educação bilíngue e bicultural, quanto à questão de saúde diferenciada. Então, estas práticas ainda não estão sendo exercidas pelo governo. Mas, quando nós chegamos a um programa como esse da Fundação Getúlio Vargas, de inserir os povos indígenas dentro dos seus projetos, isso ajuda um pouco para que os municípios, os estados e até o governo federal comecem a pensar em uma política definida e clara para os povos indígenas. E assim, dessa forma, poderemos conquistar a nossa cidadania. Um aspecto que tem sido destacado é o conjunto de iniciativas, principalmente dos governos subnacionais, basicamente os municípios, tentando, de alguma maneira, enfrentar o que costuma se chamar do legado, no sentido de um débito da dívida em termos de gestão pública e cidadania nesse país.
que é um país que, apesar de termos tido os avanços do período autoritário até agora, continua mantendo um alto nível de exclusão, o que inclusive fez com que o país perdesse posição na comparação internacional através do desenvolvimento humano, exatamente por questões de distribuição de renda, da não inclusão de um conjunto, de uma parte expressiva da população. Então, isso se percebe, por exemplo, por as taxas de desemprego, um conjunto da população vivendo em situações de moradia de péssima qualidade, ou em condições que se pode considerar subhumanas. O Brasil, com o desenvolvimento que ele tem do ponto de vista econômico, não poderia mais permitir situações desse tipo. O processo de centralização que nós temos vivido no Brasil nos últimos anos transformou o nível subnacional de governo num centro dinâmico de inovação. E nós temos assistido o surgimento de diversas iniciativas, diversas experiências de inovação voltadas à promoção da cidadania. Entretanto, não é possível falar de cidadania sem falar de criação e consolidação de espaços públicos. Ainda que nós assistamos o surgimento de uma série de programas inovadores no nível local de governo, envolvendo parcerias, envolvendo a criação de espaços públicos, esse desafio é um desafio colocado para a sociedade brasileira nos próximos anos e vai ser necessariamente um alvo de atenção muito grande das entidades da sociedade civil. Eu entendo que essa questão da cidadania tem tido um incremento expressivo no Brasil nos últimos anos. Olhando todas essas experiências que nós temos analisado, podemos perceber que a ideia de cidadania ela cresce em dois sentidos. Uma que brota da própria sociedade civil e uma que brota da consciência formada nos governos, principalmente governos subnacionais. Então, assim, dá para acreditar na possibilidade de uma mudança, de um incremento na ideia de cidadania e democracia a partir da soma e da conjugação desses dois movimentos. Com quase 3.500 experiências cadastradas entre os ciclos de 1996 e 2000 do programa Gestão Pública e Cidadania, está claro que a questão da cidadania dentro da administração subnacional brasileira está se tornando cada vez mais central. Ainda há muito a ser descoberto e a ser disseminado, e será preciso muito debate para estabelecer uma base firme de ideias que possam servir de ponto de partida para novas iniciativas. Mas com certeza não se trata mais de um fenômeno isolado, e sim de uma mudança substancial na forma em que está ocorrendo a provisão de serviços no Brasil.